Olá, está começando o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida aqui pela TV Santa Maria. O nosso programa que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, também Pampeiro SA, Unicred e FISMA. E você também pode nos acompanhar pelo Facebook, no facebook.com/TV Santa Maria, no YouTube SM Produtora, no site santamaria.tv.br e também, claro, entrar em contato conosco pelo nosso telefone no 55 3212 7200. E no programa de hoje, aproveitando esse mês de outubro, que é o mês do idoso, a nossa convidada especial é Giovana Bonella Barros. A Giovana, ela que é diretora e também sócia da Dolce Vita, que é o centro especializado em cuidado ao idoso aqui em Santa Maria, que faz um trabalho incrível. Giovana, é um prazer te receber no nosso programa, ainda mais nesse mês tão especial, né, que é o mês do idoso. Então, para a gente começar a nossa conversa, queria que tu falasse um pouquinho dessa empresa que tu e a tua irmã, né, criaram há 10 anos, esse ano, completando 10 anos no mês passado, que faz um trabalho tão bonito aqui em Santa Maria, Giovana. Isso, muito obrigada. Prazer, Angélica, prazer, ouvintes. E estamos aqui, então, à disposição de vocês para ajudar e agregar um pouquinho nesse trabalho de saúde, né? Pois é, Giovana. Então, conta pra gente um pouquinho como é que começou essa história, como é que vocês pensaram em realizar esse trabalho aqui na cidade. Tá bem. Minha formação é educação física, né? Eu sou formada em educação física, minha irmã é formada em enfermagem e estávamos nós na nossa vida normal. Tipo, eu estudando dentro de uma carreira do Estado, era concursada, e a minha irmã trabalhava num PSF. Quando ia vencer o contrato dela, e nosso pai ia vencer o contrato dela e ela estava tentando sair de Santa Maria. Daí, enfim, ela comentou isso e nosso pai pensou, não, tenta ficar, sabe aqueles gringos que tentam juntar a família, né? Daí, pensa algum negócio. Eu, há muitos anos, eu tenho uma veia empreendedora, né? Há muitos anos, já estava há 10 anos no Estado. Na verdade, eu já estava há 6, 7 anos no Estado. Depois eu trabalhei mais 3 anos nas duas empresas, no Estado e no Dolce Vita. Aí ela me olhou e disse, mano, e agora o que nós vamos botar? Eu já tinha feito especialização e também mestrado na área, né? Na área de envelhecimento populacional. Eu disse para ela, um negócio é uma geriatria, mas tem que ser diferente, né? E esse diferente abraça um universo do tamanho de um elefante. Pois é, né? O que vocês pensaram nesse diferente, Giovana? Pois então, a começar, como a minha formação é de professora, já logo de saída eu pensei num programa motivador. E a ideia que eu tinha viajado à Europa, eu acho que uma vez, antes da empresa, eu tinha visto aqueles idosos muito ativos, né? E como eu tinha estudado o mestrado, eu via que as pessoas no primeiro mundo, elas vão para os centros-dias, né? As pessoas mais idosas que estão ativas, semi-independentes ou mais independentes, elas vão para o centro-dia para fazer atividades e para conviver, o que é super saudável, né? Pensei que isso fosse possível aqui no Brasil, né? Ou, enfim, já está sendo em algumas cidades maiores, depende. Mas comecei com um programa motivador, tá? Que até hoje temos, e é este nome, Programa Motivador. São atividades de segunda a sábado que acontecem nos turnos da tarde no Dolce Vita, tá? Começou assim? Começou assim, com hospedagem e hotelaria, que seria também uma geriatria, tá? Claro. Neste momento, a gente está enquadrado no burocrático como uma instituição de longa permanência para idosos, né? O qual era focado naquele período para atividades. Então, temos Grupo Vigor de Fisioterapia, 3 vezes por semana fisioterapia preventiva global, tá? Educação física, com aquela professora formada de educação física, né? Que vai dar atividades. Canto, né? Cantoterapia. Então, o professor, no caso, faz as impressões em letras maiores, né? Para que as pessoas seja mais acessível os textos. Temos percussão hoje em dia, que daí então leva o material, claro. Né? Esse professor leva material para elas fazerem um movimento. Também estética e ginástica cerebral também, que é desenvolvido pela professora de educação física também, tá? Nós colocamos nome nesses grupos. Enfim,
Aí os anos passam, né? O Dolce Vita começa a crescer, os idosos que começam conosco, eles permanecem um longo tempo conosco, como tu disseste, vocês fizeram 10 anos. Exatamente. Então tu imagina agora a realidade, tá? A realidade é assim, hoje eu estou começando, eu tenho uma cliente de 92 anos, isso 10 anos atrás. 10 anos atrás. Começou com vocês com 92. Não, essa começou com menos, tá? Mas, por exemplo, eu tenho quem começa com 92 hoje, até quem começa com 98, um exemplo. Mas 10 anos atrás, quando começou com aquela idade semi-independente que aproveitava desse programa, os anos foram passando, a pessoa, devido à própria senilidade ou demência, ela vai decaindo, né? Decaindo. Então, as atividades vão ficando menos restritas e essa pessoa vai se enquadrando numa área mais de cuidado de enfermagem. Certo. Tá? Então, daí, enfim, vem a falecer, né? Como alguns dos nossos clientes já vieram nesse período, tá? E, Giovana, nisso tudo, vocês percebem até mesmo, desde dos pacientes, dos clientes de vocês que estão desde o início, com todas essas atividades, com esse diferencial que vocês trouxeram para Santa Maria, que eles vão até mesmo evoluindo em algum sentido com as atividades, deixando mais, né, o idoso, no caso, mais ativo até mesmo? Entendo a tua pergunta. Sim, neste caso de mais ativo e motivado, sim, nós já tivemos vários clientes que chegam desmotivados com algum quadro depressivo, Isso, até, exatamente. né, com algum quadro depressivo, ou algum quadro de interação medicamentosa não adequado, porque em casa às vezes acontece de um dar uma coisa, o outro dá outra, o doutor mandou dar outra, o filho também dá outra, e não tem aquele cuidado de enfermagem, tá? No caso, a minha irmã é enfermeira e minha sócia, então ela faz bastante esse controle da interação dos medicamentos e faz a comunicação do cliente, do familiar cliente, com os seus médicos, tá? Para te entender. O Dolce Vita tem 2 clientes. Nós temos o cliente que é o idoso, que é morador do Dolce Vita. Que fica lá, que é o cuidado de vocês. Ou esse que vai passar os turnos, tá? Nós temos essas pessoas. 2 tipos de clientes, na verdade, né, Giovana? Não são esses 2. O segundo que eu vou te dizer é o familiar, que é o que conversa com a minha irmã. Então, um é a pessoa que atendemos clinicamente, vamos chamar assim, né? Para uma questão de ajuste de saúde, programas, através dos programas ou da enfermagem. E o outro cliente é esse familiar, que vai chegar para nós, oi, como é que tá a mãe? Oi, como é que tá? Tá gostando? Vi ela melhor, ela tá muito melhor. Sim, nós vamos conversar com ele. E com este cliente familiar, vamos chamar, que a minha irmã conversa e acaba levando para essa pessoa os médicos, enfim, vamos levar num geriatra para poder fazer o estudo de todas as medicações. Isso é essencial, né, Giovana? Para que tenha o bom atendimento, não adianta só vocês cuidar, no caso, o cliente que fica lá, que é o que vocês cuidam, sem ter esse contato com a família de dar esse feedback também. Impossível ser sozinhos, né? Com certeza. Nós não temos nem, como eu vou te dizer, tais responsabilidades e decisões, não somos nós que tomamos. Eu sempre digo para o cliente que eu administro os profissionais que vão cuidar o familiar dele, eu administro também os profissionais que vão vir de fora, que são esses professores de educação física, físio, canto, enfim, né, para que ele tenha uma saúde melhor, claro, né, uma qualidade melhor nos seus dias, tá? Voltando ao programa motivador que estávamos falando, acho que não acabei, eles geralmente apresentam uma melhora muito rápida, assim, tipo, chega, se tem aquela adequação das medicações, se a pessoa está com um quadro adequado na parte da enfermagem, ele ativa, sim, é muito legal, né? Tu vê, melhora, ele tem o que contar para o familiar, porque muitas vezes esse idoso está em casa sem nada o que fazer. Exatamente. Esse é o problema, tá? Do estar em casa sentado, tipo, e agora eu faço o quê? Então eu sempre indico, quando vem pedir alguma opinião, né? Vamos colocar atividades para esses idosos. Em casa também. Claro. Tá? A continuidade, né, Giovana? Exato. Objetivo, né? Objetivos de vida. Então, eu fiz atividade, gostei, não gostei. Assim como nós, que somos mais jovens hoje. Vai ser exatamente a mesma coisa, entendeu? Já pensou se agora que eu atingi 75 anos, 80? Pronto, Giovana, você já trabalhou, você já fez o que tinha que fazer, agora deu.
Deu o quê? Não é bem assim, né? Não é bem assim, entendeu? Na verdade, se eu não tiver um movimento, se eu não tiver o objetivo de eu fazer algo, se eu não tiver algo para eu discordar ou não, não tem razão, entende? Eu sempre digo que esperar a morte chegar não é o melhor caminho, Com entendeu? certeza não, Ela vai isso aí. chegar de qualquer maneira para qualquer um de nós, mas que a gente tem que estar em atividade sempre. É verdade. E a gente vai seguir falando sobre isso, porque o nosso programa está muito especial. A gente vai conhecer um pouquinho de todas essas atividades, né? A Giovana está contando um pouquinho de como é que é, mas agora o nosso programa faz um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Está de volta o Unimed Card, o cartão que abre as portas da Unimed para você. Novo Unimed Card, voltou melhor ainda. Com ele você tem acesso à rede de serviços da Unimed Santa Maria e muitos outros benefícios. Olha o que eu fiz pra gente! Novo Unimed Card, abre as portas da Unimed para você e para a sua família. E estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida, num bate-papo muito especial com a Giovana Bonella Barros, ela que é diretora e sócia da Dolce Vita aqui de Santa Maria. A Dolce Vita que faz um trabalho maravilhoso, que é o centro especializado em cuidado ao idoso aqui na cidade. Mas antes da gente continuar o bate-papo com a Giovana, a gente vai passar para vocês o quadro da FISMA. Antes dos desafios, eu gostaria de destacar que a idade cronológica que define o idoso, que caracteriza o idoso no Brasil, nos países em desenvolvimento, é 60 anos e mais. E nos países desenvolvidos é 65 anos e mais. Então nós temos 5 anos de diferença, né, para caracterizar um idoso. Alguém com 60 anos que vai morar na Europa não é idoso. Um dos primeiros desafios, né, eu considero que é a questão da mudança do olhar acerca da velhice. Quando eu falo mudança do olhar, eu quero dizer que nós estamos acostumados ao longo da vida a associar o idoso, a velhice, com as patologias, né? Então, primeiro é repensar. Por que essa associação? Se é possível, com algumas mudanças, né, em ciclos de vida antecedentes, eu poder vivenciar uma velhice com independência, com autonomia, né, e ter um envelhecimento ativo e participativo na sociedade. Então, o primeiro desafio, essa mudança. Para isso, faz-se necessário várias estratégias. Um outro desafio é a questão da formação acadêmica. É preciso formar profissionais de diferentes áreas, e quando eu digo diferentes áreas, não é só a área da saúde, para que compreendam as singularidades e as complexidades próprias do envelhecimento, que é um ciclo de vida diferente dos outros. Por terceiro, eu trago a questão da reorganização social. Quando eu falo em reorganização social, eu falo reorganização de contexto de vida, isto é, dentro das casas e fora das casas, né? Os diferentes espaços
por onde os idosos têm direito de circular e que hoje eles não estão adequados para a vivência de uma velhice, de forma que a pessoa possa circular com segurança, com autonomia e com independência. O outro desafio que eu considero de extrema importância e que já existem estudos, pesquisas e projetos de extensão, que é trabalhar a questão do enfrentamento da segregação etária, né, que seria o idoso conviver entre seus pares, mas também ter um convívio intergeracional. O ganho é dos dois lados, é para quem é idoso e para quem não é idoso. Eu considero que com esses 4 desafios seja possível, né, viver numa sociedade mais inclusiva, mais compreensiva, mais empática, no sentido de compreender o processo de envelhecimento e o envelhecimento populacional como uma responsabilidade que é de todos. Bom, quando se fala em violação, a gente logo associa a questão da violência, né? A violência contra a pessoa idosa, hoje nós dizemos que ela é uma epidemia silenciosa. Por que epidemia silenciosa? Porque nós não sabemos os dados reais. Existe uma subnotificação dos diferentes tipos de violência. E isso tem algumas variáveis que interferem na subnotificação, né? Primeiro, que os dados apontam que a violência, o principal tipo de violência que mais ocorre é a violência intrafamiliar. O principal agressor é o filho ou a filha, né? O idoso, né, na vivência da velhice, já com uma certa vulnerabilidade social, ele já nem identifica como violência, o agressor não identifica como violência e ela se naturalizou nas famílias e na sociedade. E aí existem vários outros tipos de violência, a questão do abandono, da negligência, da violência psicológica, da violência financeira, da violência medicamentosa, e é comum o idoso naturalizar essa situação com mais de um tipo de violência acontecendo ao mesmo tempo. Então, uma situação que não é natural, né, que fere a dignidade humana, ela se naturalizou. Bom, o Brasil é um país inovador em termos de legislação, né? E no caso, em relação à legislação que trata das questões da velhice, né, nós temos principalmente o Estatuto do Idoso, que é a Lei 10.741 de 1º de outubro de 2003, e ela tem mais de 100 artigos, na qual, se ela for operacionalizada, né, o idoso brasileiro vive com dignidade, com qualidade de vida, né, sendo participativo e autônomo. Entretanto, nós temos uma série de dificuldades para operacionalizar, né? Acredita-se que, a partir do momento que a população passa a estar informada sobre as questões legais, sobre os direitos legais, sobre os deveres, né, a questão da velhice passa a ser responsabilidade de todas as gerações. Por exemplo, se nós fizermos um comparativo do Estatuto do Idoso com o Sistema Único de Saúde, o Estatuto do Idoso ele refere os princípios do SUS, que é a pessoa, o idoso ter acesso universal, ter atendimento integral, as questões da equidade, das diferenças, todas elas estão garantidas, tanto no Sistema Único de Saúde quanto no Estatuto do Idoso. Isto é o Brasil que tem, né? Então nós podemos dizer que nós estamos legalmente assegurados e preparados para mudar a realidade, para enfrentar os desafios que a gente havia conversado anteriormente. Nós temos o nosso primeiro projeto de extensão do curso de graduação de enfermagem. Ele começou a partir de uma questão social, né, de relatos de idosos em situações de supervisão de estágio do curso de enfermagem, no qual eles referiam que os serviços oferecidos, as discussões sempre estavam direcionadas a patologias e que o principal problema deles era a questão do conflito intergeracional. Nesse sentido, nós sentamos e construímos um projeto de extensão que é intitulado Envelhecimento Populacional, uma responsabilidade para todas as gerações. Nós já estamos com o 4º semestre no curso, né? Desde o início de 2018 nós temos esse projeto e nós trabalhamos com crianças, né, com escolares da 1ª a 9ª série, com diferentes temas acerca da velhice. Por exemplo, o tema violência é um tema trabalhado na escola, o tema prevenção de quedas, o tema qualidade de vida, e aí nós trabalhamos com a criança como corresponsável pelo seu envelhecimento
e como a criança como um elo entre a escola e a família, a infância e a velhice. 1º de outubro ele é o Dia Mundial do Idoso. Santa Maria instituiu no ano de 2019 o Dia Municipal do Idoso. E, na verdade, a gente pode pensar que um dia não vai fazer grande diferença, mas eu acredito que é um dia de reflexão social, que é um dia que nós precisamos parar para pensar. Para quem não é idoso, qual a velhice que eu quero ter? Como que eu me imagino idoso, como que eu quero viver esse ciclo de vida, e para quem já é idoso, o que eu tenho de direito e qual é o meu papel para vivenciar esses direitos. E voltamos então, depois do quadro da FISMA, para a gente continuar o nosso bate-papo com a Giovana. E no intervalo a gente estava conversando, né, Giovana? E tu me contou a história da tua avó, da avó que também ficou lá na Dolce Vita, né? Isso, ficou. Conta pra gente também, para os nossos telespectadores, como é que foi toda essa história. Tá bom. Então, desde pequena, eu e minha irmã, nós fomos criados muito apegados a essa avó materna, né? A avó Neura Bonella. Ela tem até uma hashtag, viu? Eu disse que eu ia contar até agora. Isso no Instagram, não acredito. Ela tem uma hashtag Vó Neura Bonella, com 2 L's, tá? E o que aconteceu? Começou com esses videozinhos de internet, eu disse, vó, vamos fazer uns vídeos, né? E a vó, tá bem. E daí já começou, conta então, vó, como que eu gosto de cuidar de idosos? Esse vai ser o nosso primeiro vídeo. Ah, isso é fácil, diz ela. Acredito. Quando tu era pequenininha, em Silveira Martins, que ela era de Silveira, ela saía pela cidade, media a pressão e levava alguns chás para as amigas dela, tá? Que era, tipo, não tinha médico, não tinha um só, então ela cuidava das amigas mais velhas. E diz que na época eu tinha uns 4 anos, 5 anos, 3, enfim, eu ia com ela de mão em todas as férias, eu sempre fazia esse roteiro com ela. Tá bom? Mas eu estava pensando, enquanto nós estávamos falando sobre saúde, né, e sobre tudo isso, a avó sempre diz uma coisa, e agora no dia 1º de outubro, que foi o Dia Mundial do Idoso, eu já coloquei no nosso Instagram do Dolce Vita, e recoloquei o ano passado, um dizer da avó. Ela sempre dizia assim, sejam humildes, tenham fé, tenham sempre o que fazer e sejam alegres. Querida, gente. Então, assim, esse tenho sempre o que fazer é que eu queria comentar contigo, que talvez essa é a essência da nossa saúde. Exato. Entendeu? Seja lá a idade que estivermos. Eu não tenho como, eu sou um pouco hiperativa, né, da minha área de esportes, né? E, enfim, parar para mim é quase mortal, né? Também venho de uma descendência onde meu pai é super ativo, né? Ele tem 73 anos e ele dá tiro no trapo, ele é um veterano hoje em dia. Olha só. Entendeu? Então, ele também criou uma fórmula de um adubo, o qual foi com esse dinheiro que ele investiu no Dolce Vita e investiu em nós, nas filhas. Então, assim, ó, somos frutos deles, né? Da mãe, da avó, com esse cuidado, com esse afeto e desse movimento todo que os dois fazem juntos, né? E a gente pode dizer até mesmo, Giovana, com tudo isso que tu tá nos contando, com a história da tua avó e tudo isso, da maneira que vocês foram criados, né? Da maneira que vocês são, é o diferencial da clínica de vocês, é todo esse amor também que vocês colocam no cuidado aos idosos. Sim, eu hoje em dia, eu sempre fico tentando ver o que é o diferencial mesmo, né? Porque, na verdade, no mercado de trabalho atual, no momento que tu faz uma coisa que seria diferente, na outra também pode ter, por exemplo, Claro. pô, que legal, uma ideia legal que a Giovana fez lá. Pode-se fazer e deve-se fazer, né? As ideias legais são para isso, né? São para que beneficiem todos, né? Que se é bom que se copie, né? É bom que se faça o bem, né? Essa é a verdade. verdade, né? Que se cuide bem, que se tenha ética, que se repita as coisas de valores que as pessoas fazem, né? O que eu ia te falar era sobre Esse diferencial. esse diferencial. Isso. Perfeito. O diferencial hoje está diretamente relacionado à empresa familiar.
Sabe que eu tenho focado, daí vamos para uma palestras, por exemplo. Giovana, pode palestrar na... Vocês dão palestras também, né, Giovana? A gente começou. Já faz uns 2 anos a gente começou também. Fomos convidados para Semana da Nutrição. Vocês podem falar sobre a arte do cuidado, como eu trabalho no Dolce Vita? Pode, né? Na verdade, a arte do cuidado, eu não sabia que nome colocar na nossa palestra, né? Porque a gente tem uma geriatria, essa é a verdade, a gente tem um negócio com estigma negativo, né? E eu tento quebrar isso nesses 10 anos, né? Então, tudo que eu tento fazer dentro do Dolce Vita é quebrar a imagem negativa de geriatria, tá? Então, tu vai ver, se for nos visitar ou qualquer pessoa que vai, ela já chega num ambiente onde tem uma recepção especial para ela, onde ela vai tomar uma água num copo de cristal, onde vai... Entende? São pequenas coisas. São os detalhes que fazem a diferença. Exato. O tempo inteiro eu tento fazer algo diferente. Independente da qualidade que nós imprimimos no Dolce Vita, tá? Na verdade, o residencial, hoje ele é tido como uma empresa muito organizada, né? Muito limpa. Então, nós temos um sistema de enfermagem criado próprio, que foi a minha irmã que criou, que ela é enfermeira, tem essa veia, mas eu que sou virginiana, então nós conseguimos scriptar, né? Nós conseguimos scriptar algo para ser seguido, e dali por diante, no longo desses 10 anos, a gente aperfeiçoou os nossos passos. O tempo inteiro a gente corrige o que não vai dando certo e ajusta o que está dando certo, entendeu? Aprimora o que está dando certo e ajusta o que não está dando certo. E algo diferente também que eu notei, que é algo que vocês fazem, são treinamentos. Não são só as atividades de dentro lá do Dolce Vita, mas também tem treinamentos, né, Giovana? Isso. Os treinamentos acontecem como? Por quê? Depois de um determinado tempo, tipo 4, 5 anos, que as pessoas começaram a se dar conta que o Dolce Vita é diferente, eles começaram, eu acho que seguir mais, talvez do Instagram, ou ouvir de nós, ou ouvir pessoas que falam de nós, e eles começaram a pedir um outro tipo de apoio, tá? Certo. Eu já tive clientes, para te ter uma noção, que chegam no Dolce Vita e sentam e dizem: Giovana, eu sei que teu trabalho é maravilhoso, mas assim, eu não tenho como botar a mãe aqui, não é possível botar minha mãe numa geriatria, né? Eu entendo a pessoa. Agora, assim, tenta me ajudar. Entende? De alguma forma. De alguma forma. Entendi. Então, assim, em 2015, quando nós passamos de Dolce Vita Residencial Geriátrico para Dolce Vita Centro Especializado em Cuidado ao Idoso, tá? Nós expandimos os nossos serviços, tá? A gente faz palestras, treinamentos, a gente... através de uma psicóloga, né, que eu tenho, também recruta algumas pessoas adequadas para casa, né, dentro do perfil adequado. É um trabalho que essa psicóloga faz diretamente com a minha irmã, né? A minha irmã vai, faz a consulta de enfermagem no teu familiar idoso, certo? Entendeu? Tua mãe, tua avó, por exemplo, acamou de repente ou fez uma fratura de quadril e não tem, tu não vai botar numa geriatria porque para ti psicologicamente é difícil, tá? Ou o Dolce Vita não tem lugar, e tu só colocaria se fosse no Dolce Vita. Porque o Dolce Vita hoje em dia é aquilo, né? É aquela empresa familiar, onde tem a Giovana dentro, onde tem a Juliana dentro, onde tem uma equipe que é constantemente capacitada. E tem essa credibilidade, né, do trabalho, Giovana, que eu acho que isso é bem importante. Né? Isso é graças à capacitação contínua da equipe, tá? Isso eu tenho clareza. O serviço de enfermagem é um serviço onde prima muito a qualidade e a excelência. A minha irmã tá muito focada em acompanhar esses passos e fazer isso. Nós trabalhamos com poucos clientes e uma equipe bem grande, tá? Então, no caso, a Juliana faz a consulta de enfermagem com esse idoso em casa, tá? Vê ali, precisamos enviar, que ele vá num geriatra ou que ele vá num médico, ou ela já avalia ali o que ela consegue ver, toda a enfermagem, né? Como tá a dieta, vai perguntar como é que é o sistema de cuidado da casa. Fazer toda aquela conversa. Na verdade, a gente quase que implementa o nosso cuidado do Dolce Vita dentro da residência. Dentro da residência. Tá? O que não é um home care. Home care é terceirizado as pessoas para casa. Nós não estamos nesta parte de pessoas assim. A nossa parte é o cuidado, tá? Através dessa enfermagem, que é a Juliana, exatamente só ela. E aí sim, nós treinamos pessoas para casa. Tu tem uma equipe já em casa, preciso treinar. A Juliana vai lá e treina. Aí ela faz todo esse trabalho de treinamento. Faz isso também.
E nós fizemos esses treinamentos maiores, né? No caso agora, no último nosso, que foi agora junto com os 10 anos do Dolce Vita, nós tivemos 37 pessoas. Né? Lá no Dolce Vita? No hotel a gente faz. No hotel vocês fizeram? Eu geralmente faço em alguma sala alugada, tá? Que é para espaços. Desde o primeiro, em 2016, onde começamos, a gente tem uma média de 40, 50 pessoas por treinamento. E vocês têm uma periodicidade para fazer os treinamentos ou depende da procura? Como é que funciona? Depende da Giovana, né? Na verdade, eu ia fazer só um, tá? Era para ser só um? Porque desde que o Dolce Vita nasceu, como tem essa veia bem empreendedora, inovadora, eu fiz eventos anualmente. Então, todo aniversário do Dolce Vita, eu inventava um evento. Tinha algo diferente? Tinha algo diferente. Então, o primeiro ano a gente fez dentro da Unifra, fizemos um evento sobre Alzheimer. No segundo ano eu fiz um Compartilha na Rua, então chamamos algumas, a Cruz Vermelha, a Mica, que trabalha com Alzheimer, e mais a enfermagem nossa, e todo mundo que não estava de plantão foi para a sinaleira, panfletear, explicar como é que era o cuidado do idoso. E daí, depois começou a acontecer algumas visitas que a gente teve também, que daí eu foquei um pouco pro lado do sistema da enfermagem, a gente qualificou, treinou a equipe, e aí eu começo a fazer essa qualificação de equipe sem ser a minha. Porque o que acontece? O Dolce Vita tem as gurias lá na parede, né? Aquelas fotos bonitinhas lá, né? Daí os clientes desses que chegam, eles olham assim: Giovana, tu pode me dar uma das tuas? Ah, não acredito. Daí é ruim, né? Não, as nossas não estão, né? Assim, com o tempo, claro. Né? Na verdade, eu mato o tempo delas todo. Elas né? têm elas todo o tempo lá, claro, lá na certeza. Empresa, né? Ou, às vezes, alguns casos ímpares assim. Mas não para atender essa demanda toda, Sim. Né? Na verdade, é uma sociedade que está com cuidadores e acompanhantes que não estão tão qualificados, né? Eu falo no quesito, até podemos dizer todos, tá? Mas um pouco mais nesta época, o que me apresentam é uma questão muito mais ética também, tá? Certo. Onde, por exemplo, essas mídias, os telefones, eles estão corroendo o tempo, né? Então, por exemplo, se eu estou aqui agora contigo, eu vim para uma entrevista, eu devo estar falando contigo e ajudando as pessoas. Claro, e é isso que eu estou fazendo. Isso sempre eu falo no início das nossas palestras. Eu sou a primeira que falo, eu falo sobre o novo mercado de trabalho, onde eu explico a necessidade desse profissional a nível nacional, mundial, Sim. Não sei como é que estão nos outros países essas pessoas, como são qualificadas, mas no Brasil sim, estão sendo necessitadas de qualificação. Não basta um treinamento, um curso, seja cuidador, tem que ser treinamento. Eu ia dizer, é um pouquinho mais longo, né? É um pouquinho mais, Giovana? o papo é mais Exige longo, um pouquinho ele é mais profundo. Também, claro. Eu, ultimamente, os nossos treinamentos são treinamentos intensivos de 8 horas, onde eu acho pouco ainda, entendeu? A gente tem feito, esse ano, 2019, fizemos 2 no ano, tá? Até então era 1 por ano. Agora, para 2020, eu estou pensando, mas é necessário que fosse... Vou te dizer que é necessário que fosse 1 por mês. 1 por mês? É necessário. Pela demanda, 1 por mês? Pela demanda de necessidade, talvez até mais. Até mais. Tá? A questão é as pessoas, os profissionais se darem conta que sim, eles podem ser profissionais muito melhores, até recompensados, entendeu? Entendi. No momento que ele trabalhar com uma... diferente do que às vezes eles vêm trabalhando, eles vão ser mais recompensados, claro. E vão ser, trocar menos de serviços, entendeu? Bom, estamos diante de um desafio. É verdade, tá um bom? desafio muito incrível e forte que vocês vão ter que trabalhar cada vez mais, né, Giovana? A gente está fazendo isso, Coisa né? boa. Trabalhando pela saúde das pessoas que estão em casa. Hoje, por exemplo, teve uma moça para buscar o certificado no Dolce Vita e ela falou que ela não imaginou que ela fosse aprender tanto, tá? Porque, na verdade, a gente acaba dando muito mais nessas 8 horas do que o próprio tempo diz, né? Porque são experiências, né? Na verdade, ele é teórico-prático, ele é muita experiência e ele, através de nós falamos o que o cliente necessita. Né? Uma coisa é uma academia, que é academia, ou um curso que é um curso, tá? Outra coisa é o cliente. Na verdade, hoje eu sou voz do cliente. Exatamente. Entendeu? E eu não sou só voz do cliente, eu sou também cliente. Entendeu? Eu tenho os meus pais, eu já tenho uma pessoa lá nos nossos pais, entendeu? Que foi uma das pessoas que treinou conosco, eu escolhi, coloquei lá.
Eu chamo essa pessoa de acompanhante de idoso, porque sim, ela vai ter que talvez esquentar uma janta, fazer um almoço, arrumar um cachorro, coisas da casa, Claro. né? O qual nem todos os idosos que precisam de cuidados de saúde, são necessitados, não são só esses idosos que nós temos no mundo. Nós temos pessoas com idade avançada que precisam de acompanhantes. Eles não precisam ser formados para serem acompanhantes. Essas pessoas precisam ter valores, alguns valores, precisam ter um pouco de ética, um pouco de comprometimento com aquele serviço. Verdade. É sobre isso. Giovana, nosso tempo infelizmente é curto, a gente teria muito, né, o que falar da Dolce Vita, mas eu quero aproveitar, né, que tu faça o convite para o pessoal que está em casa também nos acompanhando e conhecer o trabalho de vocês, Isso. né, o endereço, o telefone, tudo, para o pessoal conhecer um pouquinho mais. Como eu disse, o tempo é curto, não dá para apresentar todo o trabalho incrível que vocês fazem, mas fica o convite para o pessoal ir lá conhecer vocês, né? Tá bom, obrigada. O Dolce Vita fica na Andradas, entre as duas Unifras. Nós temos uma rede social da qual eu alimento, eu gosto muito, que é o Dolce Vita Geriatria, se escreve Dolce Vita Geriatria, está dentro do Instagram, ele tem no Facebook também, e a gente está à disposição. Qualquer tarde que se passe na frente, pode chegar, tomar um mate, ou mesmo conhecer os nossos trabalhos, você também, que não conhece ainda. É verdade. Já fizemos 10 anos, né? Verdade, estarei lá para conhecer todo esse trabalho maravilhoso. Giovana Bonella Barros, muito obrigada pela participação, parabéns por esse trabalho incrível que vocês Muito fazem, obrigada. tá? Muito legal a gente poder conversar um pouquinho mais sobre isso. Tá Obrigada. certo? Obrigada. Tá aí então a Giovana conversando com a gente no nosso programa hoje, muito especial também, saúde e qualidade de vida. Lembrando sempre que o nosso programa tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, Pampeiro S.A., Unicred e também FISMA. E você pode nos acompanhar pelo Facebook, facebook.com/TV Santa Maria, pelo YouTube Santa Maria Produtora, também no site santamaria.tv.br e pelo nosso telefone 55 3212 7200. Um grande abraço para vocês e até o próximo programa.